Bom dia, turma. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso estudo de gramática, não é isso? E hoje nós vamos ver orações subordinadas substantivas. Segue o slide. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula sobre período composto por subordinação. Orações subordinadas substantivas. O período composto por subordinação é formado por orações que exercem uma função sintática em relação a um termo situado em outra oração, denominada oração principal, que pode vir no começo do período, no final ou ainda estar interrompida por uma subordinada. A oração principal, portanto, é aquela que possui outra oração exercendo uma função sintática em relação a ela. De acordo com a função que exercem, as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações subordinadas substantivas exercem as funções próprias de um substantivo. Vejamos no exemplo. Aguardamos a sua visita. Visita, que está em destaque, é o substantivo, Exerce a função de núcleo do objeto direto do verbo aguardar. Em seu lugar, podemos usar uma oração com função sintática equivalente. Vejamos. Aguardamos que você nos visite. Que você nos visite é a oração subordinada substantiva. Conforme as funções que exercem as orações subordinadas substantivas, são classificadas como subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositiva. As orações subordinadas substantivas também podem ser conectivas, certo? Justapostas ou reduzidas. As conectivas são introduzidas pelas conjunções subordinativas integrantes, que é o que ou se. Vejamos. Dizem que haverá novos aumentos de impostos. Um outro exemplo, não sei se poderei sair hoje à noite. As justapostas são introduzidas por advérbios ou pronomes interrogativos, onde, como, quando, quanto, quem e etc. Vejamos alguns exemplos. Ignora-se onde eles esconderam as joias roubadas. Não sei quem lhe disse tamanha asneira. Tu sabes como é grande o mundo. Para a classificação de uma oração subordinada substantiva, podemos recorrer ao seguinte artifício: substituímos, na verdade, a oração subordinada pelo pronome isso, regido, quando necessário, de preposição. A função que o pronome isso exerce na oração substituta será a função da oração substituta. Agora vamos para as reduzidas. O verbo fica no infinitivo. Ela afirmou desconhecer estas regras. Um outro exemplo, é melhor você se retirar da sala. Então, as reduzidas não são introduzidas por conectivos, E o verbo, como foi dito, ele fica no infinitivo. As subjetivas exercem a função de sujeito, Nesse caso, o verbo da oração principal deve figurar na voz ativa, passiva e analítica, ou passiva sintética, sempre na terceira pessoa do singular, sem se referir a algum termo da oração em que se encontra.
Vejamos 2 exemplos. Foi importante o seu regresso. O seu regresso é o sujeito. Foi importante que você regressasse. Aqui temos a oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? E temos também o sujeito oracional. Vejamos agora as objetivas diretas, que elas exercem a função de objeto direto, de um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto da oração principal. Vejamos os exemplos. Desejo seu regresso. Temos aqui o objeto direto. Na frase seguinte, desejo que você regresse. Temos a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, certo? E o objeto direto oracional, em destaque. Vamos às objetivas indiretas, que funciona como objeto indireto de um verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto da oração principal. Insisto em que você regresse. Temos aqui o objeto indireto em destaque. Informe-se do que aconteceu. A oração subordinada substantiva objetiva indireta e o objeto indireto oracional. As complementativas nominais, que exercem a função de complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Vejamos os exemplos. Tenho necessidade de seu apoio. Necessidade é um substantivo, de seu apoio, complemento nominal, beleza? O próximo, tenho necessidade de que você me apoie. Temos aqui a oração subordinada substantiva completiva nominal, certo? E o complemento nominal oracional e o substantivo, que é o necessidade. Vejamos as predicativas, que funcionam como predicativo do sujeito da oração principal, sempre figuram após o verbo de ligação ser. Segue os exemplos. Meu desejo é a sua felicidade. Temos aqui a sua felicidade em destaque como predicativo do sujeito, certo? Meu desejo é que você seja feliz. Temos aqui a oração subordinada substantiva predicativa, certo? Temos o predicado do sujeito oracional, beleza? E as apositivas, certo? Que funcionam como aposto, geralmente vem depois de 2 pontos ou mais raramente entre vírgulas. Vejamos os exemplos. Só quero uma coisa, a sua volta imediata. A sua volta imediata, que está em destaque, é o aposto. Vejamos a outra frase. Só quero uma coisa, que você volte imediatamente. Aqui temos a oração subordinada substantiva apositiva. Em destaque, o aposto oracional, certo? Aqui está nossa referência. E no grupo, como é de costume, estarei enviando um exercício de fixação para um melhor aproveitamento da nossa aula de hoje. Até a próxima aula.